Boa noite, pessoal do Brasil Jovem. Tudo bem com vocês? Eu sou a Érica, coordenadora do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio do Colégio. E hoje a gente está aqui para um assunto muito importante no nosso terceiro episódio. Bem, a educação infantil é a primeira etapa da vida escolar e um direito inquestionável na vida da criança. Além disso, é a fase onde acontecem todas as experiências que são levadas para a vida toda. E para a gente poder entender um pouquinho dessa fase e da importância da educação infantil na vida, o que traz para a vida da criança e para a vida até mesmo das famílias, a gente está aqui hoje com a psicóloga do colégio, Maria Silvia Catelli. Oi! E com a professora da Educação Infantil, Lídia Mariana Ramos. Bem, vamos lá, vamos começar aqui, vamos bater um papo, como sempre, para que vocês entendam. Isso aqui é um papo, a gente vai de uma coisa mais leve, para a gente desmistificar, na realidade, porque a teoria, a parte teórica, a parte fundamentadora, todos nós temos enquanto educadores. Mas, assim, é mais para a gente explicar para o pessoal o que acontece ali lá na escola que ninguém sabe. Olha isso. Atrás dos bastidores. Então, vamos lá. Eu tenho aqui tópicos, a gente vai discutir os tópicos e vamos enrolando aí eu falo, dando o nó aí na nossa conversa. O que é a educação infantil? Vamos lá. Maria Silvia, o que é a educação infantil? A educação infantil é o primeiro momento de escolaridade das crianças. É o momento em que eles saem da vida familiar e eles entram nesse grupo mais institucionalizado, né? Esse grupo que é chamada a escola, o colégio. Então, a criança passa a frequentar a escola e nessa frequência ela vai ter a convivência, ela vai ter o aprendizado, ela vai ter o desenvolvimento. E é uma etapa muito importante porque ela vai levar para a vida toda, né? É a base. Educação infantil é a base de toda a educação. Além de ser o início, ela é a base. Ela é a primeira etapa, né? E é o primeiro contato social da criança. Então, é como a Maria Silvia falou, vai sair do ambiente da família para o grupo, né? Então, a questão de você reconhecer o outro, né? De eu conviver com o outro, compartilhar. Nós também trabalhamos... Aquela coisa do dividir o brinquedo, Isso, né? Dividir o brinquedo, filho único, às vezes, não sabe. Né? Exatamente, porque até então eles têm os pais ali como, né, amparados pelos pais. E aí, quando eles vão para a escola, é outro ambiente. Vou ter que dividir a minha atenção com a professora, com os outros alunos, né? Que são pessoas estranhas, na Exatamente. realidade. Embora sejam crianças também, eu acredito que eles tenham traga essa estranheza. Eu não lembro de mim, no caso, na educação infantil, eu não tenho essa recordação. Muita gente tem essa recordação. Você tem essa recordação? Olha, porque na verdade eu entrei desde o maternal, né? Do berçário, na verdade. Eu lembro algumas coisas quando eu tinha 4, 5 anos. Sério? Eu queria muito lembrar, coisas. eu não consigo, não eu lembro. lembro. Com fantasias de indígenas, com roupas de carnaval, bem de fantasia, bem o lúdico, né? Que é o infantil. Lembra, Maria Silvia? Na minha época, eu entrei no primeiro ano, era comum, né? A educação infantil não era uma prática. Depois ela se tornou essa prática e para mim foi a primeira experiência que eu tive como educadora. Não, eu entrei com 7 anos no primeiro ano. Já entrou no primeiro ano com 7. A legislação ela era diferente. A gente já entrava tendo que pegar o lápis e já escrever, né? E agora não, a educação infantil é todo um preparo, porque é o primeiro momento em que a criança... Primeiro que nós somos desconhecidos para ela. Ela está acostumada com os pais, os avós, enfim, o ambiente familiar, e aí ela se depara com a professora, com uma coordenação, com outros funcionários, com pessoas que ela nunca viu. Então, a gente fala que esse período é a adaptação da criança à escola. E é um período que vai variar muito de uma criança para outra. Algumas entram já no primeiro dia bem familiarizadas. Outras estranham, outras choram, querem a presença da família. Mas, aos pouquinhos, os professores e o grupo, né, que trabalha na escola vai conquistando a criança.
Isso e tem a vai ver, criando vínculos, Isso. vai trazendo segurança, não só segurança para a criança, mas como para os pais também, porque a gente percebe que muitos pais, quando é uma primeira experiência, Uhum. né, Lídia, eles também É. têm que adquirir essa Sim, confiança sim. no grupo escolar. Nós estamos com o que é mais precioso deles, são os filhos. Eu falo que Sim. isso é o que é mais precioso, né? E é legal porque lá no colégio, né, nós abrimos os portões para os pais. Então, essa questão da adaptação, eles têm esse contato com a professora, de ir até a porta, e né? de saber o que está De saber o que acontecendo está ali. acontecendo, igual ainda está no processo de adaptação. Então, vai ter alguns momentos que, poxa, mas meu filho estava indo tão bem, de repente agora ele não quer ir mais para a escola, porque a rotina é diferente, né? Acaba um pouco a novidade do acaba um primeiro pouco dia e entra a novidade. rotina do dia a dia, né? Essa Exatamente. diferença de aceitação de uma criança, essa na realidade a diferença de aceitação, acho que não é o termo correto. Mas O tempo assim, de adaptação, o tempo né? de adaptação e como a criança, isso varia por quê? Por que que cada criança age de um jeito? Você tem uma É explicação? inesperado. Às vezes os pais têm uma expectativa de que o filho vai chorar muito e eles entram, dão um tchau para os pais e os pais ficam frustrados. Eles que Comigo choram. comigo foi assim. A Isadora entrou na escola, tchau, mãe. Eu falei, ué, não vai chorar? Não vai sentir minha falta? E outros são Bem crianças, às vezes, independentes, que estão acostumadas a dormir na casa dos avós, de tios. Então, os pais têm uma expectativa de que eles fiquem muito bem. E, às vezes, são os que mais exigem a presença dos Dos pais, pais, choram. E a gente sempre faz de uma forma bem gradual. Os Isso. primeiros dias, meio períodos, tá, o lanche, para que essa adaptação mesmo, ela vá ocorrendo aos poucos. Isso, quando a gente fala, não é o início da educação infantil, né? Porque no decorrer dos anos, a adaptação, as crianças vão ficando maiores, elas se sentem um pouco mais seguras, mais independentes. E mesmo que elas entrem numa escola nova, naquele momento de vida, ela encara com mais segurança. Os pequenininhos que às vezes têm um pouco mais de necessidade, né? De criar esse isso. vínculo. E quem cria o vínculo é a É a professora. professora. E a idade, gente, coisa importante, a idade de início na educação infantil. Compreende de quanto a quanto? Dos 2 anos, né? Dos 2 Na até verdade, os 6, dos 2 anos até os 6 anos, né? Então, lá tem o infantil 0, né? Infantil 0 é a partir dos 2 anos. Depois tem o infantil 1, que é 3 anos. A infantil 2, que é 4 anos. E infantil 3, 5 anos. Entendi. Aí eles completam 5 anos, com 6. Com 6, aí já vai para primeiro ano. concluem, que é o primeiro ano, é. É do primeiro Gente ano. do céu. Cada escola tem, É. às vezes, uma nomenclatura, né? Isso, Ah, A tem nossa isso. é essa nomenclatura. Sim, que é infantil, tem uns que é jardim, né? jardim. É. E maternal? É a... Que É o seria o zero. infantil É 0. o 0? Infantil 0. Tá. Importante a gente saber disso, porque às vezes a gente não tem essa ideia de... Gente, eu tô fazendo aqui a desconhecida, eu sei, porque eu trabalho na escola. Sua Mas eu tô filha já fazendo foi do pergunta, e a infantil, minha né? filha pertenceu também. Eu tô fazendo a pergunta como também se fossem para outras pessoas, Sim. para esclarecer. Porque eu andei, como eu disse nos outros podcasts, nos outros episódios, eu faço lição de casa. E aí eu procurei as perguntas, o que mais as pessoas querem saber a respeito de educação infantil. E é engraçado, isso estava entre um apontamento sobre... por que que um lugar chama assim? Por que que um outro lugar chama assim? E realmente é por escolha. Sim, é por escolha, Nomenclatura encaixa a faixa etária. porque etária, tem uns que é jardim, maternal, pré, né? Uhum. Lá é infantil 0, né? Que é o 2 anos, infantil 3, infantil 2, infantil 3. E essas fases, assim, as crianças, eu vejo na minha vivência, tanto com os meus, que são maiores, com os teus eu tenho pouca vivência, já dei aula para o infantil, mas por um curto período. E, assim, essas fases que eles passam. E eu vejo que uma criança, isso... Eu falo graças a Deus, né? Porque somos diferentes. Cada criança desenvolve de uma maneira Sim, diferente. E existe dentro da série, existe uma... Como a gente sabe que aquela criança está preparada, porque a gente sabe, né? No Fundamental 2, no médio, a gente sabe de acordo com avaliações, com aquilo que o aluno... A gente consegue perceber aquilo que o aluno aprendeu. Essa fase, essa transição de um infantil 0 para o 1, é feito de acordo com a idade somente ou existe alguma avaliação que se faça, alguma percepção que o professor ou que a equipe faça em relação àquela criança? Então,
nós realizamos um relatório, mas também quando a criança chega, né, tem um relatório que a Maria Silvia passa para nós, e aí na troca também, que são alunos que já do colégio, essa transição, a professora mesmo conversa com a outra professora e fala um pouco sobre o desenvolvimento de cada aluno. Sim. Só que cabe a nós também, professor, ter esse momento, né? Então, por isso que eu falo, a adaptação, esse período que eles se encontram, nós estamos também observando. Eu até mesmo falo que a variação na educação infantil é o tempo todo. Né? Então, às vezes, a forma como ele está pintando, a forma como ele pega no lápis, né? A forma como ele brinca, como ele explora, ali está sendo tudo observado. Sim. Então, E não existe retenção, não existe um processo avaliativo de notas, porque a Isso, não legislação tem. ela é diferente, é uma Isso. progressão automática de uma série para outra. Essa eu acho que é a dúvida de muita Sim. gente em relação até à porque, educação por infantil. exemplo, para nós professores, a gente tem que observar, porque, como você falou, cada criança tem a sua questão, né? E a gente trabalhar em cima daquilo, né? Do que o aluno traz para a gente. Né? Então, não é assim, o conteúdo é aquele, mas assim, como que eu vou transmitir aquele conteúdo para aquele aluno? Vai Dentro ser de do uma individual. forma, dentro do do que é cada um. O Exatamente. professor tem um papel fundamental, porque ele vai ter esse feeling, né? Ele vai sentir aonde o aluno precisa se desenvolver mais, precisa de mais estímulo, onde ele tem um pouco mais de dificuldade. Porque é um período, eu até dei o exemplo, eu entrei com 7 anos. Então, por exemplo, eu não tive todo um preparo dos 2 aos 7 anos de desenvolver linguagem, de desenvolver coordenação motora, geral, individual, né, geral, manual, enfim, desenvolver todas as competências que a criança pode desenvolver, tem oportunidade de desenvolver com a educação infantil. Então, ela foi formalizada exatamente para fazer esse preparo para que quando a criança chegar no ensino fundamental 1, ela já tenha essas habilidades e competências adquiridas ou pelo menos em grande desenvolvimento. Entendi. É que entra num assunto, eu falo que é um assunto bem polêmico, porque algumas pessoas acham que a educação infantil, a criança vai para a escola para brincar. Né? Porque até a Lídia me tirou essa dúvida falando que quando pergunta, às vezes o pai pergunta, o que você fez na escola? Aí a criança responde, eu brinquei. Eu brinquei. Porque Brincou, né? Mas de uma forma... é no lúdico. No brincar que se aprende, né? Que se é aprende. A linguagem que você atende, você consegue conquistar a criança, né? Porque ali ele está explorando, né? Por exemplo, igual, eles estão aprendendo o nome, né? Eu sou da Educação Infantil 2, eles estão aprendendo o nome, a reconhecer o nome. E hoje mesmo, coloquei ali a rotina, né? Teve um aluno que falou, nossa, olha ali, ó, a letra G tem no meu nome. Então, ele encontrou ali a palavra. Então, ele está ali, ó, explorando, ele está aprendendo. Hoje, até mesmo, a gente conversou a respeito disso, que a educação infantil não é só o cuidar. É além disso, né? Quando falou a palavra direito, acho que abrange tudo. E principalmente essa parte do desenvolvimento, da questão da coordenação motora, né? Do cognitivo. E uma coisa também que eu acho muito importante, né, Maria Silvia, que é o socioemocional, né? Tem algo aí que está dentro da BNCC, que na educação infantil, muitos pais às vezes falam, ai meu Deus, o meu filho não sei o que fazer, ele está chegando assim, não sei como dialogar, às vezes tem um pouco de dificuldade. Falei, mas eles também têm muita dificuldade de lidar com sentimentos, né? Então, a gente trabalhando isso na educação infantil, é muito importante que isso vai refletir lá para frente. Vai entendeu? além, vai até. Um dos objetivos da educação infantil é a sociabilidade, é o convívio. Então, dentro dessa experiência da criança partilhar, trocar, às vezes elas têm os pequenos conflitos que a professora tem que intermediar, ela tem que aprender a se desculpar, a reconhecer lidar que com errou. Frustrações. Que esse eu acho que é o mais Lidar difícil, com frustração. Né? Então, a sociabilidade, ela é um dos objetivos mais importantes da educação infantil, onde se aprende o primeiro convívio. Convívio do respeito, da partilha, em todos os momentos. Em todos. Então, assim, vocês me diriam que a importância da educação infantil abrange algo muito... não é né? Um detalhe. Não. Então, são muitos detalhes dentro. Se a gente parar para fechar, o que é a importância, né? Qual a importância da educação infantil, tudo isso que a gente falou, a gente já entende
Que Desde não é é o brincar, né? Existe uma proposta para atingir alguns atrás também objetivos. daquilo. Sim, O que, às vezes o que exatamente. parece o Sim. brincar, para muito adulto que não conhece, né, que não tem essa vivência, na realidade existe ali por trás todo um trabalho Um a ser propósito, desenvolvido com um propósito. Sim. E Ah. aí entra outra questão, que é o preparo para a alfabetização. Uhum. Então, do lado pedagógico, desde o momento em que a criança pega no lápis, em que ela começa a recortar, em que ela começa a visualizar a letra do seu nome, a Como ela letra disse, como a É. Lídia do disse, nome dela, o G. dos Isso. colegas, as primeiras palavras. Aí a Lídia pode contar até um pouquinho todo esse processo, né, Lídia? Até chegar no infantil 3, um progresso enorme, tanto no conhecimento da leitura da escrita e no registro da leitura e da escrita, primeiro de uma forma muito lúdica, conhecendo o espaço, conhecendo o formato, as né? formas, Isso. até chegar no infantil 3. E uma coisa que eu gosto de reforçar muito é que, como cada criança tem o seu tempo, às vezes você conclui o infantil 3 com uma criança até já alfabetizada. É. E a outras não. E não quer dizer que uma é melhor, que a outra é pior. São características diferentes. Todas vão atingir ao seu Sensacional. tempo o objetivo. E nem sempre essa aquisição da leitura e da escrita, né, principalmente da leitura, os pais acham que às vezes a criança tem que terminar o infantil 3 lendo. E às vezes elas vão concluir um pouco mais para frente, Sim, né? Porque sim. a E entra nisso que a gente alfabetização tá ela vai falando. se concluindo nas É, séries De iniciais do serem Fundamental 1. um ponto que eu falei das crianças serem tão diferentes e falei, existe como a gente saber se está preparado ou não. Então isso só vou Sabe. fechar. A gente sabe, a gente passou para outra professora, Aham. certo? E ela toda criança tem o seu tempo. Inclusive, eu acredito que dentro até dentro do limite estabelecido existem leis, né, que dizem que até onde vai, né, aquela criança, ela tem que ter X, tem que ter aprendido X, tá? Mas eu acredito que ela pode ser que no começo ela se desenvolva muito rápido e pode ser que ela leve o ano inteiro para desenvolver. Sim. E isso funciona eu acho que em toda parte da Todas as educação. partes, exatamente. Entendeu? Em todos os segmentos, eu acredito que seja. Somos seres humanos e os seres humanos eu acho que funcionam assim quando a gente E por aprende algo, isso- né? E por isso, Érica, que é muito importante na educação infantil, quando a gente levanta, né, alguma hipótese de algum transtorno de aprendizagem, às vezes é dentro da educação infantil. E às vezes muitos pais não dão certa importância a isso, porque acham, mas está na educação infantil, ele não está na parte da sendo alfabetizado, né? Sim. E não. A gente tem que Isso mudar aponta, um pouco. aponta às vezes Porque, sim, a gente antes aponta. do aprendizado. Isso, Antes do aprendizado da leitura, da escrita e tudo Exatamente. mais. E quanto mais, a gente, por estudo fala, quanto mais cedo você aponta isso vai ajudar ali no desenvolvimento, né? Então, por isso que, novamente, falamos que a educação infantil, sim, é o primeiro contato na questão, na vida escolar e também é onde dá início a tudo. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Que não é só, porque está na educação infantil, os pais não têm essa preocupação. Tem que ter essa preocupação, sim. E só complementando, é lúdico porque nessa fase a criança aprende muito pelo concreto, né? Ela tem que experimentar, vivenciar, sentir. E isso vai trazendo um significado para ela. E aí ela consegue aprender, né? Eu lembro pela minha filha, talvez você lembre pela sua, você lembre pela sua. É impressionante o tato, a questão dos sentidos, né? O tato, o olfato, não só a visão, não só... Gente, é sensacional. O paladar, numa aula de culinária. Na aula de culinária. E conhecer, né? Às vezes assim, mas em casa não come fruta. Mas às vezes na escola come, o amiguinho tá comendo, a professora às vezes falou alguma coisa, deu um start que a criança fala, opa, vou experimentar. Né? Exatamente. Funciona de uma maneira diferente. E eles estão nessa fase, né, do explorar. Semana passada nós fizemos uma atividade que foi o relaxamento, fazendo a massagem, e, né, eles nem sabiam, né, do contato. Então, às vezes de colocar até um pé ali no jardim, né, para eles ali na grama, né? Na grama, né? Então, para eles estão explorando. Aquilo está sendo uma novidade. E aonde eles gravam isso e levam para casa, né? A época do slime, né? A massinha eles adoram, né? A própria massinha. Eu não entendi a minha filha, às vezes. Eu falo, gente, esse negócio é horrível de ficar pegando. Mas as crianças têm uma coisa com aquilo e eu acho que
que dentro da educação infantil explica muito isso, né? Muito. Esse contato. Porque tem sentido, Tem né? sentido. Para eles, né? Gente. Pra Pra eles, gente não tem, para eles Tem tem. Né? sentido, tem sentido. E às vezes nessas experiências o professor ele embarca, né, nisso. Eu vou até falar um pouquinho da Lídia. Ela tem um personagem na escola chamado Seu Lobato. Ela se transforma em Seu Lobato e as crianças gostam tanto, né? Porque eles têm que vivenciar essa questão do lúdico, teatro, Conta, do conta o que é lúdico. o seu Lobato. Na aí. verdade, o seu Lobato ele foi criado na pandemia. Imagina dar aula online para crianças de Você 4 criou um anos, personagem né? na pandemia. Na pandemia. Então eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Algo para chamar a atenção deles, né? Então, hoje eles assistem, né, os YouTubers, né, da vida, e eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Então, Como é que eu vou comecei- competir, é isso? como que eu vou competir? E aí eu criei o Seu Lobato, porque tinha um conteúdo que falava sobre a vida no campo, né? Então aí coloquei ali um chapéu e tudo, né? Por favor, mães, não deixa as crianças assistir para não saber que sou eu. Eles acham que é meu primo, né? Não Falam que é conta meu agora. primo, não conta agora. E aí foi criado Deixa eles estarem esse- do tamanho do Fundamental 2 e falar assim, tia Lídia, não era você." acredito, você me enganou. É. E aí eu me vesti com esse personagem, e aí depois tinha as aulas gravadas e a coordenação, a direção tinha Fez o acesso. maior sucesso. Teve até uma vez que a Maria Silvia veio com uma touca de banho também, né? Ensinando como que toma No- banho. No vídeo, né? Quem é da educação infantil, as professoras sabem. Eu né? acho que a pandemia pegou a gente assim. Então, mas né? você Pegou. sabe que foi uma experiência tão boa que ela trouxe pro Aí você pro trouxe. Aí presencial, trouxe o personagem. eles O não que o seu conhecem- Lobato faz? O seu Lobato, ele fala sobre a vida no campo, né? Os animais, canta música com as crianças, conta a experiência dele, né? Então ele vai trazer um pouco essa parte mesmo do que é a vida no campo, dessa loucura na cidade, igual ele disse, não, mas lá não tem shopping, mas você anda de cavalo, e eu falo, né, meu cavalo tá ali amarrado, não sei. Então eles acham uma novidade, Eles né? viajam na Eles- fantasia. eles então é viajam na muito isso, né? fantasia, A criança, muito você lúdico, consegue trazer, motivar, né? E a eles criança. aprendem sobre a vida Aprendem do campo. com tranquilidade. E eles estavam brincando, viu, gente? Eles estavam estavam brincando. E não deixam de estar brincando, né? Sensacional. Foi um parênteses só, Adaptação. né? Ai, meu Deus. Na educação infantil. Então, mas isso é Tem incrível. sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Adaptação. Como é que essas crianças. Vamos lá, vamos para os novos. Eu tenho um filho de 4 anos. 4 anos. Ele vai para você, né? Primeira coisa, ele primeiro passa pela Maria Silvia. E aí, chegou uma criança. Como é que é construída essa dinâmica da adaptação para a criança no colégio? O primeiro momento é a acolhida. Essa acolhida, a recepção da criança. Acho que a gente tem que demonstrar afeto e levar para a sala de aula, apresentar para a professora, para os colegas que estão lá. Se a criança se sente mais segura, ela acaba entrando na sala de aula e se interessando pelas primeiras atividades. Se ela se sente mais insegura, a gente pede para que a família, alguém da família, fique um pouco mais. Se for necessário, depois vai para aguardando na escola, até que chega um momento que a gente acaba dispensando, porque a criança se sente mais à vontade. Aí a família vai para casa e depois vem buscá-la. Mas o que acontece é que ela vai se interessando pelas atividades escolares, ela vai se sentindo segura, que ali é um momento que ela vai ficar um tempo, mas depois ela vai retornar para o ambiente familiar, né? Porque as duas coisas são importantes para a criança. Essa parceria escola-família, ela é importante, primeiro, para a gente conhecer um pouco o perfil histórico da criança, é isso que vem como uma primeira informação para mim e que eu passo para a equipe. Às vezes tem algumas orientações mais específicas, a gente passa, né, para a equipe. E depois a conquista toda é da professora no dia a dia. Eu só vou fazendo o suporte necessário e periódico, Necessário. né? E aí, foi para você? E lá tem que, porque imagina, né? A escola tem que ser algo interessante, então a gente faz de uma forma que ele se sinta à vontade, uma forma acolhedora. Então, nos primeiros momentos, deixamos eles bem à vontade, eles explorarem, né?
E aquele que não explora, a gente fica ali dando aquele incentivo. Depois que eles exploraram, tá tudo certo, aí sim a gente começa a colocar ali a rotina do ambiente escolar, porque ele já vai se adaptando, né? Então ele vai, opa, então eu vou lá na escola, eu sei que eu vou para o parque, eu vou ter aquela atividade bem bacana nessa parte da culinária, né? Da massinha. Ali eu sei que naquele momento eu vou fazer aquela atividade X. Então ele começa a entrar no mundo escolar aos poucos, E né? aí vem vindo as regras e os E as regras limites, e os... porque a gente Isso. faz também essa questão da acolhida, do afeto, que é muito Que é importante para muito essa faixa importante. etária. E junto com isso, o respeito às regras, os limites, porque você já tem um convívio social, você já tem que respeitar onde acaba a liberdade de um e começa do outro, né? Isso. Como é que se brinca, como é que se divide, o respeito e aquelas questões que são básicas, né? Obrigada, o desculpe. Porque primeiro ele vai explorar o ambiente, depois ele vai ver o outro. Depois de ver o outro, ele vai reconhecer e, opa, vamos ali se socializar juntos, né? E a família? Aí eu entendo muito o papel da escola na educação infantil. Para mim ficou claro o papel da escola, o acolher, desde o acolher ali na adaptação até o desenvolvimento e o contato com o seu Lobato. Eu entendi. Um exemplo Um é o exemplo, seu Lobato. gente, eu tô falando do seu Lobato, mas são muitas coisas, né? São O todas que as tem por trás do seu atividades, Lobato. o que tem por trás do seu Lobato. E como é que isso estende? E o papel da família nessa faixa etária? Primeiro que a família tem que confiar na escola. Eu acho que é a primeira. A partir do momento que ela confia, ela deixa seu filho, sua filha com tranquilidade, e tem que ter essa parceria de confiança, de respeito, de troca. Muitas vezes, aonde acaba o papel da família, onde começa o papel da escola, né? É uma coisa tão sutil, porque é uma continuidade. Uma tem que ser a continuidade da outra, Sim. embora as famílias sejam diferentes. Nós trabalhamos de uma forma muito individualizada, a gente procura conhecer cada aluno, o seu histórico, as suas necessidades. Às vezes precisamos conversar com a família, mas é uma troca de informações, onde é que a gente pode contribuir com aquela criança, onde a escola pode contribuir, a família pode contribuir com a escola. Eu acho que é um trabalho de confiança, é uma parceria e uma troca. Eu vejo dessa forma, contínua, né? Sim, sim. A gente tem que transmitir essa confiança para eles e ao mesmo tempo também, né, eles confiarem. Então, a primeira reunião mesmo pedagógica falou que é muito importante, porque é ali que ele vai conhecer como o professor vai trabalhar, né? Vou conhecer ali um pouco do papel do professor na vida do meu filho, da minha filha, como a escola trabalha. E é uma coisa que eu falo que assim, o Brasil Jovem, ele é um colégio que é desde ali mesmo da entrada, né, que tem esse acolhimento. Então, por exemplo, as meninas mesmo, né, um beijo aí para as meninas da limpeza, o Eduardo também, o Luciano que ajuda muito a gente, até o Beijo, Vanderlei, meninas. né? Então eles dão até esse suporte. Eles dão esse suporte, às vezes, olha, tal, eles têm esse olhar, sabe? Olha, Sim. aquela criança tá precisando daquilo, ó. Então isso Sim. é muito legal. E porque ele tá sabe bem... o que é interessante? Desculpa te cortar, Aham. Lidia. É que isso é dito quando, por exemplo, o Eduardo foi lá, fez a apresentação da escola para a família, e a família vem, de repente, para mim, quer conversar. Eles fazem algumas perguntas. E isso é uma Até quando colocação você que eu passa no faço. corredor, né? Às vezes você vê Isso, aquele eu tô aluno, lá, e né? às vezes eu Então, falo, vejo a criança, falo oi. Então, isso é muito interessante. E eu Isso. falo isso para os pais. Eu falo, olha, aqui as crianças são conhecidas pelo nome. Sim. Desde as meninas que vão lá, que estão limpando, lá no portão, passa na secretaria, todo mundo sabe o nome das crianças. E isso é um atendimento personalizado, né, individualizado, e é de uma importância. Muito grande. Como assim? Um dia uma criança, deixa eu lembrar, foi uma criança, acho que do 3º ano. Eu falei o nome dela. Falei, oi, fulano. Ela olhou para mim e falou assim, como assim você sabe o meu nome? Eu falei, eu sei, você não é aluna da tia Gisela? Ela ficou indignada que eu sabia o nome dela. Então, Eu olha falei, eu só. sei de muitas coisas que você nem sabe. E ela falou assim, e hoje em dia, ela passa por mim e ela fala, oi, tia.
o como isso faz a diferença. Faz bastante. Ela não sabe que tia sou eu, mas ela fala, oi, tia. É Porque legal eu apontei simplesmente porque eu disse o nome É dela. Ela viu legal que- porque ela sabe que ela pode contar com outras Sim. pessoas ali, não Sim. só a professora, né, por exemplo. Então, Uhum. isso Sim. é Que bacana. ela tem ali um existir, O né? Um existir, significado é. ali. Sim, e isso faz uma diferença danada. Quando eles vão, eu vejo os alunos, os maiores, os que se formaram, os que estão saindo, que estudaram, fizeram a educação infantil lá no colégio de uma maneira muito, muito positiva, o quanto às vezes isso impacta na vida deles. Ah, é a tia, vamos lá, a tia Lídia, ou então a tia, vamos lá, eu não sei, todas as tias que passaram pelo infantil. E eles falam, eu estudei com a tia Lídia. No infantil, eu fico impressionada que o terceiro ano fala, eu estudei com a tia Lídia. E a tia Lídia, mas você não deu, né, aula para o terceiro ano do ensino médio agora, nenhum deles, né? Não, Não, eu tô dando um é, exemplo. não. Eu estudei com a tia Lídia e lá a gente fazia tal coisa e tal coisa. Ou a gente era amiga. Eu lembro de algum aluno que já saiu me contando quando ia sair, falou assim: olha, eu estudei com a tia Lídia, que seja, e falou assim, e com a minha amiga, e a gente fazia tal atividade. E eu olhei e falei: você lembra disso? Tá E vendo? tá vendo como Legal. uma educação infantil Aham. diferenciada Uhum. faz. Então, quando eu digo que eu não lembro da minha, é que talvez eu não tenha recebido essa. Esse significado, É, né? Então, eu vejo dessa Uma forma. experiência que eu tenho por estar há bastante tempo de ter recebido o aluno na adaptação da educação infantil e de poder vê-lo se formar no terceiro médio, né? É uma situação assim que eu já passei algumas vezes e é muito bom, né? Você vê aquele crescimento e muitas vezes saem, casam, têm filhos e voltam lá para colocar os seus filhos na educação maravilhoso, infantil. gente. É muito E ele fala: lembra legal de isso. mim? Eu estudava aqui, né? Isso é Então, assim, maravilhoso. Isso é fica maravilhoso. como uma referência, né? Isso é maravilhoso, porque realmente impacta. Traz algum significado para aquela pessoa de uma maneira que ela foi tão bom que ela coloca, como vocês falaram no início, é o bem mais precioso, né, dele lá e naquela segurança e entra muito nisso que você disse de o pai confiar. E Sim. constrói uma história, né? É isso Sim. que eu ia falar, da história, né? Porque quando a gente fala da história é uma coisa confortável, né? Uma referência. Uma referência, né? Igual, por exemplo, eu entrei lá, engravidei e fui professora da minha filha. Então, assim, eu tive essa honra, né? Então, muitos funcionários, né? Você também ali. Então, isso que é legal, porque é uma história ali que está sendo construído, né? Então, é referência. É um colégio com 49 anos de É, existência, O né? ano que vem, O ano que vem, cinquentenário. fazer uma cinquentão. festa. Vamos fazer uma grande festa para comemorar. Falamos aí do desenvolvimento, né, de como é feito, do lúdico, usamos aí o exemplo do seu Lobato, e falamos aí Das famílias, das né? famílias, Aham, de da tudo isso. parceria, né? A construção da cidadania e o convívio social. É um dos pontos também da BNCC, que você citou no começo, é um dos pontos da BNCC, de preparar o aluno para O mundo, o a vida mundo, para a social. vida, Isso. né? E isso começa, tá Com mais do as que claro, primeiras regras. com as primeiras regras. Exatamente. Pedir com os combinados, desculpas, as palavrinhas mágicas. as palavras mágicas, obrigado, por favor, com licença. Absorção de informações, Sim. tá? E os questionamentos do mundo, assim, eles trazem muitos Aí, questionamentos. bastante, viu? A fase dos porquês, Dos porquês, ela se né? passa na educação infantil. Cada um eu falo que cada um está no lugar que deve estar, exatamente onde deve estar, porque eu sou professora, né? Minha formação, meu primeiro trabalho no Brasil Jovem é como professora. Hoje eu sou coordenadora, mas os porquês eles são difíceis já quando eles são grandes.
Na educação E infantil. na educação infantil? Eles fazem cada pergunta que eu falo, nossa, mas como que eu vou, né, responder aquela, para ele poder compreender, né? Então, teve já vários tipos de assuntos, né? Desde da criação do mundo até Por a que que... morte, É. sabe? É cada pergunta que você fala, eita, e agora, né? Como que eu vou Uhum. responder de uma forma que ele compreenda, né? E aí, de repente, às vezes ele vai levar para casa, né? Como que ele vai levar isso para casa? Como que ele compreendeu isso, né? Como ele processou essa informação? Mas eu acho que é muito importante essa parte da construção, né? As meninas lá no Infantil fazem um ótimo trabalho. Por exemplo, Infantil 3, né? Eles fazem um trabalho ali de reciclagem do meio ambiente, essa importância. Muito maneiro. É um trabalhinho também que é bem bacana que o Infantil 1 fez, que foi da questão do ciclo, né? Da lagarta que vira borboleta, de uma forma bem lúdica, e eles levaram para casa, explicaram para os pais. Então, isso é muito, muito legal, né? A questão das palavrinhas mágicas, das Uhum. emoções e sentimentos. Então, isso é construído, sim. Desde o infantil, a gente já trabalha essa E é parte. importante a E é criança ter importante. questionamentos, porque é através da informação que ela vai. Até mesmo lá a gente começou, né, a se conscientizar de não utilizar muitos materiais de EVA, né, igual o nosso colega lá, o humorista Diogo Almeida, né, a gente começou a pegar materiais recicláveis. Então ele sabe que aquele rolinho de papel higiênico pode virar muita coisa, né? Sim, essa consciência, Essa ela é estabelecida desde muito cedo. Porque a Sim. tendência do mundo, eu acredito, Ah, né? sim. A exatamente. tendência do mundo. Sustentabilidade, o Sustentabilidade. respeito. Respeito à natureza. Com E eles vêm, certeza. e não adianta, essa E eles geração vem ensinam, assim. eles Vem desse ensinam os jeito. pais, né? Exatamente, eles ensinam os Eles pais. ensinam. Eles ensinam os pais, eles ensinam a todos, né? Eles são muito maravilhosos. Pensando na aprendizagem das primeiras palavras, dos primeiros, do por favor, do muito obrigado, do não. E qual é a importância do limite nessa fase? É fundamental, porque a criança só vai ser um adulto seguro se ele tiver limites bem estabelecidos na infância. E não são nos limites rígidos, são os limites em que ela vai precisar para poder ter um bom convívio, para poder respeitar o outro, para poder sentir segurança no que ela pode, o que ela não pode fazer. E às vezes alguns pais se sentem inseguros. Alguns, né, acabam sendo mais permissivos, só a parte afetiva, que é necessária, mas ela sozinha, eles acabam perdendo um pouco o controle, né? Às vezes a criança pede limites, né? Uhum. E esse limite, ele não é com atitudes agressivas, ele é um limite bem colocado, a criança tem que entender o porquê, dentro de uma linguagem simples que ela tenha compreensão. Você não tem necessidade de dar inúmeras explicações difíceis, né? São explicações curtas, breves, e há escuta também na criança, mas há necessidade de que ele seja estabelecido, sim, porque é o momento que ela vai entender o que é a liberdade, o que é o respeito ao outro, o que ela pode, o que ela não pode, são regras sociais. Isso vai se construindo de uma forma bem natural e favorecendo que seja um adulto mais seguro. Eu quero contar uma coisa. Se não puder falar, depois a gente corta. Eu vi uma cena maravilhosa a semana passada da Maria Silvia ensinando uma criança. Ele tinha batido Ele tinha batido no colega, num colega. com a mão. Gente, sensacional. Com a mão, entendeu? Ele bateu. Aí trouxeram o menininho, pequenininho, para Maria Silvia. A Maria Silvia olhou para ele e falou assim: oi, tudo bem? Ele é novo na escola, né? Como é seu nome? Mas assim, numa tranquilidade. Aí virou para ele e falou assim: você usa essa mão para fazer o quê? Aí ele ficou pensando e ele não respondia. Ela falou assim: você come? Você usa sua mão para comer? Uhum. Para abrir o lanche? Uhum. Para escovar os dentes? Uhum. Para pentear o cabelo? Uhum. Então, a mão serve para fazer várias coisas maravilhosas. Aí ele falou assim: e ruins também. Tá vendo, gente? É nessas horas que criança, eles são associaram. sábios. E aí ela Nessas falou horas. assim: a mão não é para bater. Ela ela explicou de uma maneira, ela pontuou de que ele, para que ele fizesse entender. Não é só aquela coisa que eu, uma leiga no assunto, olharia e falaria assim: olha, não pode bater. Porque ele é pequeno, é diferente. Um aluno maior, que são os meus, eu vou falar assim: como assim você está batendo no seu colega? Você sabe que não pode bater. Sim, Ela tem que não, porque ele explicar, está né? aprendendo.
vendo? E uma outra coisa, É. você gostaria que o seu coleguinha É. batesse em você? É, Quer dizer, então. eles têm dificuldade em se colocar no lugar do outro nessa Sim. fase. Como né? você se sentiria? Eu olhei aquilo e falei, gente, que sensacional. É, por isso que às vezes. Aí eu quando- fiz o combinado com ele. Você não vai mais bater? Não. É lógico que ele pode reincidir, né? Porque Sim. criança, educar criança é igual processo de formiguinha, é É. todo dia, toda Você hora. né? fala daqui 1 minuto, né? Mas começa assim, Mas né? começa Não assim, a desistir, gente né? não pode desistir. Então, às vezes, a gente acaba pecando por isso. Ah, desisto. Não, não desiste, né? Uma hora ele vai ali compreender e vai entrar dentro daquele contexto, né? Então, isso daí é muito importante, né? O limite, ele é essencial da criança compreender isso daí. Então, vamos lá. Falamos aqui um pouco também de formação de valores dentro desse assunto. Aham. Desenvolvimento aqui, pra gente, eu falo, pra gente dar o nó, Amarrar. amarrar o papo aqui. O desenvolvimento das emoções. Com tudo isso que a gente disse, como é que é isso, Maria Silvia? O desenvolvimento das emoções. É o tempo todo. Se eu estou conversando com uma criança, exatamente como você deu o exemplo, né, da mãozinha, é que ele sinta, que ele perceba, que ele tenha essas sensações, né? E com isso tudo ele vai desenvolvendo, ele vai sentindo, né? E vai se desenvolvendo e trabalhando realmente a questão Aquilo que dizem, emocional. as crianças são esponjas, absorvem tudo. Isso procede? Não, não é para tudo, mas elas aprendem muito pelo exemplo, né? Não adianta você falar, não fale palavrão se você fala, né? Então, assim, ou se ela visualiza algumas atitudes que elas podem não ser atitudes verbalizadas, mas expressas, né? Uma de uma- agressão, por exemplo. às vezes ela vai reproduzir de alguma forma. Às vezes é só no calar. Às vezes é na agressão, às vezes é num desenho. No choro, no Mas ela, isolamento. de uma maneira ou outra, ela verbaliza. Por isso que eu falo que é importante a gente observar isso, né? Fazer essa troca e com os próprios pais. E né? criança é muito espontânea na emoção, né? Muito, muito. Mas assim, na prática, a gente trabalha projetos emoções e sentimentos, tanto que no infantil nós estamos nessa fase agora, né, deles conhecerem de cada sentimento. Então, até falo, olha, agora vocês estão bem confusos, né? Não sabem o que estão sentindo. Então, vamos colocar aí dentro de um potinho e explicar cada sentimento para eles. E é muito legal porque eles captam isso de uma forma tão gostosa, né? Que aí eles mesmos identificam. Ah, ele tá triste, meu amiguinho. Ah, vou lá dar um abraço, né? Ah, ele tá assim. Não, chama ele pra brincar. E agora ele tá com raiva. Então, acalma o coração. Então, é fantástico. Bem, eu sou apaixonada pela educação infantil. Viram como eu falei que a gente ia amarrar? A gente voltou para o início, como ela disse, quando ela disse que a educação infantil é onde a gente percebe tudo. Né? Percebe tudo. Então, alguma coisa mais para pontuar? Acho que falamos bastante, né? Foi super tranquilo. Acho que acabou não faltando nada. Como eu disse, é um bate-papo, gente, tá? Bem, agora que você entendeu a importância da educação infantil e como ela reflete na vida adulta, a gente consegue perceber que ela faz parte do crescimento e uma aprendizagem para o convívio social. Então, vamos perder essa ideia de que a educação infantil é só para brincar. Não que eles não brinquem, eles brincam, mas eles aprendem. Siga-nos nas redes sociais, Colégio Brasil Jovem Oficial. E vem ser Brasil Jovem você também.